Primeira lei de Newton, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, já começou a gravar. Então, deixa eu mostrar aqui a aplicação da primeira lei de Newton. Essa aqui já foi, vamos agora para essa. Olha só, vê se você observa aí uma aplicação da primeira lei de Newton. Ok? Deixa eu pôr aqui novamente para retornar, para vocês verificarem novamente. Olha aí. Certinho? Vocês conseguiram ver aí o vídeo tranquilamente? Certo. Então, o que é que acontece? Pessoal, nas ladeiras, né, de modo específico, as carretas, caminhões com cargas, né, com cargas, elas não freiam bruscamente. Né? Por que que elas não freiam bruscamente? Para evitar que situações como essa do vídeo aí, que vocês acabaram de visualizar, aconteça. Ou seja, a carga vem em movimento junto com o caminhão, mas momentaneamente o caminhão para, mas pela primeira lei de Newton, né, na lei da inércia, todo o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ao longo de uma linha reta e com a mesma velocidade. E aí a carga ela passa por cima, né, da boleia e do caminhão, né, da parte da frente do caminhão, e aí provoca aí um acidente de grandes proporções, né? E aí, quando vocês estiverem, né, nas estradas e estiverem dirigindo futuramente, né, tomem cuidado a fazer ultrapassagem em carretas e caminhões, por ser veículos longos e principalmente em ladeiras, né? Porque eles não freiam, tá certo? Então, passe com segurança para que você não provoque acidentes como esse, que podem ser fatais, né? Tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? Ok. Bom, então, vamos só relembrar aqui algumas coisas. Ontem vocês fizeram a provinha, né? Valendo 50 pontos. O que é que acharam da prova? Estava difícil? Estava fácil? Estava ótima, Maria Júlia. Show de bola. E aí eu devo corrigir essa semana. Eu acho que até o final de semana eu já devo estar postando a resolução e as notas, tá? Eu espero que até o final de semana eu finalize esta parte, tá bom? Além disso, tivemos aí, né, ainda está no prazo até hoje, para que vocês façam a atividade 2, né, o formulário 2, relacionado à quantidade de movimento, a força, a primeira e a segunda, a terceira lei de Newton, tá certo? E quem já fez, podem ficar despreocupados. Quem não fez ainda, procura fazer, tá certo? Letícia, já chegou por aqui? Letícia Raquel? Sim, Bom dia, Letícia, tudo bem? bom dia, tudo bem? É, Edson, Oi. eu fazer uma perguntinha para Hum. você. A minha prova adaptada, você já botou lá? Não, é isso que eu vou marcar com você. No final da aula a gente conversa, certo? Sobre a data? Tá, Pronto. Você conseguiu, né? Fazer a primeira atividade adaptada? isso. Isso. E eu coloquei hoje a segunda atividade adaptada. Tá lá no seu Classroom. Aí depois Isso, você dá uma olhada para entregar até sábado, tá, tá Letícia? certo. Pronto, perfeito. Qualquer dúvida você fala que a gente vai retirando, tá certo? Também, muito obrigada, Edson. Ótimo. Pessoal, e vocês? Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, algo para que a gente possa melhorar, em termos de atividades, matéria, aplicações.
importante esse feedback de vocês, tá certo? Edson, Oi. eu não entendi direito componente de um vetor. Será que você podia dar uma explicadinha, por favor? Vamos explicar sim. Obrigado, viu, Luana? Ok. Então, na última semana, né, na sexta-feira, eu disponibilizei para vocês as videoaulas sobre vetores, né? Como é que a gente soma vetores, como é que a gente encontra a componente de um vetor, né? Como é que a gente encontra um módulo de um vetor resultante, coisas nesse sentido. E aí, a Luana já falou aí que teve dúvidas na parte de componentes de um vetor. E aí eu gostaria de saber também de vocês, se vocês tiveram alguma dúvida a respeito de componentes de um vetor, de outros assuntos, queria escutar vocês também, para que a gente possa retirar as dúvidas, né, e continuar. Vocês tiveram alguma dúvida? Resultante do vetor, não é isso? Pronto, a gente vai retirar. Mais algum, pessoal? Mais algum? Eu tenho dúvidas na direção que a resultante fica no caso dos polígonos. Beleza. Então vamos iniciar aqui para retirar todas as dúvidas. Olha só. Vamos recapitular aqui a parte de soma de vetores. A gente viu duas maneiras de somar vetores. Uma delas foi pelo método do paralelograma, que nesse método eu sempre faço a soma de 2 em 2 vetores, tá certo? E também tem um método do polígono, que no método do polígono eu posso fazer a soma de vários vetores ao mesmo tempo. No paralelograma eu faço 2 a 2, mas já no polígono eu preciso fazer 2 a 2. Faço 2, depois eu repito o resultado com mais 2, né, com mais 1, para formar os dois, e assim sucessivamente até que eu some todos os vetores para a gente obter o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É um vetor que ele faz o papel do resultado, né, como o nome já diz, de todos os vetores que estejam atuando na situação. Então, daí o nome de resultante. Eu posso substituir ele por qualquer vetor, né, pela soma de todos os vetores, para a gente não precisar estar trabalhando com muitos vetores, a gente trabalha só com um. Então, no método do paralelograma, eu pego um vetor A e coloco aqui o vetor B de maneira que a origem dos dois vetores coincida aqui com um determinado ponto que eu vou chamar de ponto P. E aí, como é que a gente faz para somar e encontrar o vetor resultante? Eu traço retas paralelas aos dois vetores, ó, aí está. E o vetor resultante, ele também vai partir da origem dos dois vetores. Então, aí está o vetor resultante C, onde o vetor resultante C, ele é obtido a partir da soma vetorial do vetor A mais o vetor B, tá certo? Tranquilo? No método do polígono, eu posso fazer vários vetores. Então, a diferença do polígono para o paralelograma, né,
é que os dois vetores, eles não vão coincidir a origem. A origem de um coincide com a extremidade do anterior. Então, aqui, ó, enquanto que no paralelogramo os dois coincidem, aqui a origem de um coincide com a extremidade do outro. Como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? Uno a origem do primeiro, aqui, ó, a extremidade do último. Aqui está. Então, esse vetor resultante C, ele é o mesmo vetor resultante C aqui. Esses dois métodos, observe que eles são complementares, né? Porque se eu trouxer esse vetor B para cá, a gente vai obter o paralelograma, né? Aqui, ó. Então, eles são complementares e são duas maneiras de encontrar a mesma resposta. Você escolhe uma ou outra, qual a que se adequar melhor à situação, qual a que você entenda melhor. Como é que a gente pode encontrar a resultante desse vetor, o módulo resultante? A gente pode encontrar fazendo aqui, ó, uma escalazinha, onde aqui eu vou construir um triângulo retângulo, aqui, ó, é um triângulo retângulo, dois lados formando 90 graus. Se eu souber o valor desse lado aqui, y, se eu souber o valor desse lado aqui, que eu chamei de x, a gente pode pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? E encontrar quanto é que vale essa hipotenusa aqui, né? E aí a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó. E assim a gente consegue determinar quanto é que vale, né, a hipotenusa, a diagonal dessa soma de vetores. Tá certo? Beleza? Ok. Então, uma outra maneira também de a gente encontrar o vetor resultante, o módulo dele, é através da lei dos cossenos, né? Então, aqui eu tenho dois vetores, A e B. Observem que os dois estão partindo aqui, ó, do mesmo ponto, a origem deles está no mesmo ponto. Então, a soma aqui, ó, vai dar esse vetor resultante C, que o módulo dele pode ser obtido utilizando a lei dos cossenos, que me diz que os lados aqui, ó, ao quadrado, somam eles, mais duas vezes o lado A mais o lado B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, aí é uma outra maneira que a gente pode utilizar para determinar o vetor resultante. Então, aí, soma de vetores. Vamos agora encontrar a componente de um vetor. Olha só. Lá na soma dos vetores, geralmente a gente dá os dois vetores para encontrar o resultante. Na componente do vetor, eu posso ter o vetor aqui, ó, e encontrar a projeção dele sobre o eixo X ou a projeção dele sobre o eixo Y. É uma outra maneira da gente facilitar a vida quando a gente estiver tratando com muitos vetores, que a gente vai ver mais na frente. Então, a projeção dele sobre o eixo X, a gente pode chamar ele de AX, né? E a projeção dele sobre o eixo X, ela pode ser encontrada através da relação trigonométrica do cosseno, né? Ó. Cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, ó, a componente do vetor, dividido pela hipotenusa que vale A. De maneira que, se eu isolar aqui a componente AX, ó, deixa eu melhorar aqui esse X, a componente AX será igual a A vezes o cosseno de θ. Então, esse daqui é o valor da componente do vetor sobre o eixo X. Tá certo? No eixo X faz sempre por cosseno do ângulo? Não, esse sempre é muito forte, Letícia. Pode ser seno ou cosseno, né? Às vezes, depende do ângulo que a gente adota aqui. Pode ser que eu adotasse esse ângulo aqui, ó. Um ângulo aqui em cima. Então, para mim adotar esse ângulo, já não seria mais o cosseno, já seria o seno, certo? A gente vê assim, ele definido com cosseno.
A gente pensa que sempre, x eu vou usar o cosseno. Não, mas nem sempre. Vai depender de onde está o ângulo que eu estou considerando. Perfeito? Não tem uma obrigatoriedade. Bom, e quando eu projetar esse vetor no eixo y, é como se eu iluminasse, botasse uma luz aqui, ó, focando o vetor sobre o eixo y. Então, aqui ele vai formar uma sombra AY, né? Onde esse AY é a componente do vetor A na direção y. Então, essa componente, observe que esse lado AY aqui, ó, que eu estou colocando aqui, esse AY aqui, ó, ele é semelhante a esse lado, ó, daqui para cá, ó. Ele é semelhante a esse lado aqui, ó, AY. Assim como esse lado AX, ele é semelhante também, ó, a esse lado aqui, ó, AX aqui em cima. Então, esse AY é o lado oposto ao ângulo. Então, por ele ser oposto, vou pegar a relação, ó, do seno, que é o lado oposto, AY, sobre a hipotenusa, que é o próprio vetor, o módulo do próprio vetor. E assim a gente encontra que a componente dele, a y, né, é igual a vezes seno de θ. Então, dessa maneira, a gente encontra as componentes de um vetor. Como assim? Olha só. Vamos ter situações que eu posso ter um vetor aqui, ó, assim, ó, nessa diagonal aqui, ó. Aqui está, ó, sobre o eixo x, sobre o eixo x aqui, ó, em um vetor, vou botar aqui o vetor A e o vetor B aqui, ó. Vou botar o vetor B aqui em verde. Vou botar o vetor B aqui. Então, numa situação como essa aqui, ó, o vetor B, aqui, ó, numa situação como essa, aqui onde eu tenho dois vetores, um na horizontal e outro inclinado, eu posso fazer a seguinte coisa, ó, eu posso decompor ele e ter ele na componente x, aqui, ó, AX, que vai ter um sentido oposto a esse vetor B. Então, fica mais fácil eu trabalhar desta maneira aqui, ó, com a componente AX, em vez de trabalhar com o próprio vetor. Mas aí vão ser coisas que a gente ainda vai chegar. Eu estou dando só um exemplo de como, às vezes, pode facilitar o uso da componente de um vetor. Tá certo? Deu para entender melhor agora? Tranquilo? Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte assíncrona aí de vetores? Então, podemos agora passar para os exercícios da lista 4. As dúvidas aí, né, que vocês tiveram da lista 4. Lembrando que essa lista 4, né, ela fica para a próxima atividade, tá certo? Próxima atividade. A próxima avaliação, desculpa. Na questão 10, Eric? Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? Deu tempo vocês tentarem fazer as questões? Certo.
Tá muito corrido para vocês, pessoal, esse módulo, como é que tá? Muitas atividades, quantidade de atividades está boa. Perfeito, perfeito. Como é que está este módulo? Tranquilo, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos partir então para a questão 10 aí. De boa. Ótimo. Beleza, então vamos ter cuidado aí, né? Para não sobrecarregar. Beleza. Então vamos lá passar para a questão 10 aí, atendendo a pedidos do nosso amigo Eric. Então a questão 10 diz o seguinte: tá aparecendo aí para vocês, o som tá bom, a imagem tá boa. Tá sincronizadinho. Perfeito. Então vamos lá. Analise o esquema abaixo. Então aí tenho 3 vetores. E ele diz o seguinte: o vetor resultante, ou a soma vetorial das 3 medidas acima, representadas tem módulo. Tananã. Então vamos lá. Eu posso, né, como vocês viram aí, eu posso levar o vetor para qualquer lugar, desde que eu mantenha as características dele, né? Quais são as 3 características de um vetor? Relembre aí para mim, por favor. Quais são as 3 características de um vetor? Módulo, direção e sentido, ou módulo, sentido e direção, tranquilo. Então, se eu levo esse vetor para qualquer lugar, desde que eu mantenha essas características, está tudo perfeito. Perfeito? Beleza. Então, além disso, né, além de poder levar o vetor para qualquer lugar mantendo as 3 características, eu posso também dizer que esse vetor aqui é um vetor A, por exemplo, vetor A. Posso dizer que esse daqui é um vetor B e posso dizer que esse daqui é um vetor C. Vocês viram que o vetor resultante, ele pode ser obtido da seguinte sequência: A mais B mais C. Ou eu posso também somar C mais A mais B. Ou eu posso também somar A mais C, depois mais B. Ou qualquer ordem que eu somar esses vetores, já está de bom tamanho, porque a resultante vai dar igual, né? Vai ser a mesma resultante, desde que eu faça tudo direitinho, tá certo? Então, eu vou somar aí na sequência, mas aí você pode depois tentar fazer o vetor A mais B mais C, mais D, e assim sucessivamente. Diga lá, Letícia, só vi agora que você estava com a mão levantada. Edson, Oi. queria fazer uma perguntinha sobre aquela primeira atividade. Hum, Aquela primeira atividade que eu vi aqui no meu celular, pelo celular, eu fiz com minha mãe, a primeira. é. Aí você teve dúvida, foi isso? Não, eu não tive nenhuma dúvida, mas como você falou, né, a primeira atividade que eu fiz com minha mãe, e se mudar a segunda atividade que eu vou fazer, Certo. é que eu já fiz a primeira com ela já. Aí eu vou corrigir a primeira e mando para você, tá certo? Isso, tá certo. Era isso mesmo que eu estava querendo falar. Pronto, aí eu corrijo. Acho que hoje à noite eu já corrijo e já mando para o seu e-mail para você corrigir. Ou para Ok. você olhar o que você acertou e o que você, sim, né? Teve uma divergênciazinha, mas aí a hora da gente acertar é na prova, né? Não pode ter erro na hora da prova, tá certo? Isso. Perfeito, então. Obrigado, Letícia. Então, ó, Obrigada.
Vamos aqui somar esses dois vetores. Então, vou começar aqui, ó, pelo vetor A. Licença, Edson. Bom dia. Oi. Desculpa o atraso. Não, sem problemas. Você tirou dúvidas de quais questões da lista até agora? Que eu tava... Somente, essa é a primeira, somente da 10. Ainda estou iniciando aqui, porque a gente foi revisar, né, os conteúdos, e agora que a gente vai iniciar, tá certo? Tá certo. Você tem alguma dúvida nas listas? Não, Nas não. questões, quer dizer? Não. Se eu tiver, eu pergunto, Edson. Se eu vi que você... Pronto, sem problemas. Então, ó, vou trazer, é como se eu desse um corte aqui nesse vetor A aqui, ó, e vou trazer ele para cá, assim, ó. Aqui está o vetor A. Ó, de maneira que esse vetor A, que eu coloquei ele aqui, ó, ele vai ter as mesmas dimensões, tanto no eixo X aqui, ó, quanto no eixo Yzinho aqui, ó, tá? Esse vetor A, eu tentei desenhar ele de maneira que aqui, ao longo do eixo X, ele tenha os mesmos dois quadradinhos aqui, ó. Os mesmos dois quadradinhos, eu estou tentando representar, ó, daqui para cá, para o vetor A, ó. Dois quadradinhos, certo? E aqui para o vetor A, ao longo do eixo Y, ele vai ter componentes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui, ó. Ao longo do eixo Y, ele vai ter 6 quadradinhos aqui, ó. 2, 4, e aqui vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar assim, que assim vai ficar mais difícil. Coordenação motora não está boa hoje, 6 unidades, e aqui 2 unidades. Fica melhor assim, tá certo? Beleza. Aí, como tem 3 vetores, é mais rápido a gente utilizar o método do polígono, né? Para fazer essa situação aí. Então, como é o método do polígono? O método do polígono é um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. E assim, quando eu fizer um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, a gente encontra o resultante unindo a origem do primeiro à extremidade do outro. Só que aqui eu observei que era para mim ter colocado esse vetor mais para baixo. Então, deixa eu corrigir aqui, ó, e colocar ele mais para baixo, porque eu vou precisar de espaço aqui em cima, tá certo? Então, deixa eu botar ele aqui bem embaixo. Aqui, ó. Embaixo, 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 embaixo. Aqui, ó. Embaixo, 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 né? Aqui, ó. Aqui está. Embaixo, 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 embaixo. Deixa eu desenhar aqui, repetir o mesmo que eu estava fazendo lá em cima, tá certo? Aqui mais em cima. Embaixo, 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 embaixo. Imagina que o vetor seja o mesmo, tá? Porque a coordenação motora hoje está um pouco complicada aqui. Então, aqui, ó, vamos imaginar 2 unidades. E aqui vamos imaginar 6 unidades. Perfeito? Aí, vou colocar aqui o vetor B, ó. Vou colocar o vetor B com outra cor. Vou colocar aqui o vetor B, ó. Aqui está o vetor B, ó. O vetor B tem quantas unidades, menino? Aqui, ó, o vetor B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui, ó. 6 unidades, tá certo? Vetor B. E agora o vetor C, ó. Observe que o vetor C, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Vou colocar aqui o vetor C com outra cor. Aqui, ó. Com 7 unidades. Aqui está o vetor B, vetor C, com 7 unidades. Observe que é um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Ou seja, eu estou utilizando o polígono.
Beleza? Pessoal, como é que a gente faz para encontrar o resultante, hein? Como é que a gente faz para encontrar o resultante? Como é que a gente faz para encontrar o resultante? Como é que a gente faz para encontrar? Isso, a origem do primeiro, que está o primeiro A, até a extremidade do último. Então, vamos ver a coordenação aqui, ó. Ó, foi quase, né? Deixa eu tentar aqui mais uma vez. A origem do primeiro, a extremidade do último. Esse daqui é o vetor resultante, ó. Deu para entender, pessoal, aí? Isso, beleza. Mas aí, lembrando, né? A gente não quer saber esse resultante. A gente quer saber o quê? Quanto é que vale o tamanho dele. Então, o tamanho dele, eu vou fazer aqui, ó, um triangulinho aqui, ó, retângulo, para a gente descobrir quanto é que vale o tamanho desse vetor resultante aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó, meu triangulinho retângulo. Aqui está, ó. Meu triangulinho retângulo aqui, ó. Triangulinho retângulo, né, ó. Aqui está, ó. Para a gente saber quanto é que vale o tamanho desse vetor R. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Me digam aí se vocês estão conseguindo acompanhar aí a resolução da questão. Me digam aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Olha só. Então, para mim encontrar esse triangulinho retângulo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou querer saber quanto é que vale esse lado aqui, ó, e quanto é que vale este lado aqui, ó. Quero saber esses dois lados quanto é que vale. Então, esse lado aqui, ó, em x, não sei se você está percebendo, mas é esse lado maior de 7 menos esse lado menor que vale 5 unidades, ó. Tá certo? E esse lado aqui em y, ele vale aqui, ó, 6 unidades, tá certo? Ó, deixa eu botar ele aqui, ó. Botar ele aqui desse lado aqui. Fiz besteira. Esse lado, deixa eu corrigir aqui, ó. Muita hora nessa calma. A pressa inimiga da aprovação, né? Então, deixa eu consertar aqui, ó. Triangulinho, aqui não vou pintar não, para não complicar aqui mais alguma coisa, né? A pessoa é muito desatento. Então, aqui, ó, deixa eu botar aqui para esse lado aqui, ó, 6 unidades. Então, 6 unidades com 6 unidades vai dar um total de 12 unidades. Aqui está. Perfeito? Então, agora é só encontrar a diagonal aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo. Então, π, use o π aí, ó, Pitágoras. R ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, R ao quadrado é 144 mais 25, aqui está, ó. Então, R ao quadrado vai dar igual a 169, né? Mas aí a gente não quer R quadrado. A gente quer saber só o tamanho de R. Então, daqui a gente vai encontrar que o tamanho de R é raiz quadrada de 169. Então, R será igual a 13 unidades, levando a alternativa correta como sendo a alternativa de letra B de bochecha. Diga aí se vocês conseguiram entender aí a resolução da questão 10. Lista de exercício 4.
Deu para entender, pessoal? Certo. Vamos mandar alô, né? Hoje é dia do alô. Alô aí pro pessoal de Currais Novos. Será que tem alguém aí de Currais Novos? Eu, apresentante de Currais. Olha aí, Letícia na área. Maele, Laura, Luísa, quer dizer, Maria Gabriela, Letícia Cristina, Mariana, Luana, né? Todo mundo aí. E Lagoa Nova, será que tem alguém aí, Lagoa Nova? Olha aí, Nívia está presente, né? Representando Lagoa Nova, Serra Seridoense, né? Então aí, Érica também. Perfeito. Daqui a pouco tem mais alô, tá? Daqui a pouco tem mais alô. Clara também. Muito bem, pessoal. Galera, e aí, mais dúvidas sobre a lista de exercício 4? Mais dúvidas sobre a lista de exercícios 4? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte. Como alguns, né, alguns não conseguiram fazer, né, não deu tempo de fazer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar com o conteúdo e aí vocês vão ter hoje e amanhã para tentar fazer as questões, né, da lista 4 e ver se tem alguma dúvida, tá certo? E aí, quando vocês fizerem a lista 4, né, e olhar se tem alguma dúvida, aí na sexta-feira a gente tira dúvidas da lista 4 e da lista desse conteúdo que a gente vai falar agora. Combinado assim? Edson, licença. Oi. Você vai disponibilizar os slides do assunto de vetores? Também? Sim, vou disponibilizar também, tá certo? Acho que hoje à noite, no máximo, eu já disponibilizo o slide da parte de vetores, tá certo? Edson, Oi, é uma perguntinha. Você vai postar os slides da grandeza? vou sim. Não é porque Aí, na minha atividade 2 tá pedindo a grandeza. Aí se postasse essa. Ah, meu Deus, não esqueci não. o slide. Os slides, para me pegar algumas partes para mim. Pronto. O slide da atividade 2, ele está no seu Classroom como sendo semana 3, slide de dinâmica 1. Aí depois você dá uma olhada. Também. Certo? Eu vou comentar aqui, ó, vou botar slides da atividade 2, tá certo? Aí depois você olha onde foi que eu botei esse comentário que tem lá o slide, tá certo? Bom, muito obrigada. Nada. Pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao assunto, vocês entenderam, né? Aí vocês tentam fazer as questões da lista 4 e da lista 5 que eu vou colocar hoje para a gente tirar a dúvida na sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá caminhar que vai dando certo, vamos lá. Manda aí para a galera de Acari, tem alguém aí, Acari? Apresentante Acari sou eu. Olha aí, tá vendo? Muito bem, Letícia, muito bem. Então, vamos lá, olha só. Então, agora a gente vai falar da segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, para isso, vamos considerar um bloco aí sobre um piso horizontal, tá certo? Que sobre ele atuam 4 forças. A força F1, a força F2, a força F3, a força F4
E assim, essas 4 forças, elas estão atuando nesse corpinho, tá certo? Perfeito. Bom, a gente vai observar que neste caso aí, esse corpo está inicialmente em repouso, ou seja, ele está parado em relação à Terra, tá certo? Então aqui, ó, ele está em repouso. Se a gente olhar para as forças que atuam sobre ele, na horizontal, observe que a força 1, ela tem um vetor que tem um comprimento maior do que a força F4. Ou seja, eles têm tamanhos diferentes, módulos diferentes, tá certo? Agora, na vertical, a força F2 tem o mesmo tamanho de F3. Ou seja, como elas têm sentidos opostos e atuam no mesmo corpo, elas se anulam. Pessoal, ação e reação se anulam? Vocês se lembram? Ação e reação se anulam? Não, né? Por que elas não se anulam, hein? Alguém lembra aí por que elas não se anulam? Licença, Edson, eu não sei se eu estou correta. Letícia disse que é porque atuam em corpos diferentes e, mesmo tendo a mesma intensidade, elas atuam em sentidos opostos. Isso. Então, lá na ação e reação, elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Aqui, nesta situação, elas vão se anular porque estão atuando no mesmo corpo, tá certo? Então, elas atuam no mesmo corpo, elas se anulam. Perfeito? Ok. Então, lá na ação e reação, sentidos opostos, mas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Aqui, forças se anulam porque atuam no mesmo corpo. Pessoal, então essas duas aqui se anulam, mas essa daqui, ó, essa na horizontal, né, ao longo do eixo X, deixa eu botar aqui o meu sistema de referência aqui, ó, sistema de referência Y, e sistema de referência X. Ao longo do eixo X, elas não se anulam. Então, neste caso, vai me gerar uma força resultante. E essa força resultante vai me levar ao corpo a entrar em movimento. E, nesse caso, como ele está parado, como ele vai entrar em movimento, ele vai mudar a velocidade aqui, ó, de 0 para 10 metros por segundo. Então, essa força resultante, né, ela vai ter como consequência produzir uma mudança da velocidade do corpo. E se temos uma mudança da velocidade do corpo, isso daí vai me gerar o que a gente chama de uma aceleração. Então, o que é que diz a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica? Diz o seguinte: quando a força resultante externa é diferente de zero, né, diferente de zero, atua sobre um corpo, ele se acelera, ou seja, tem uma aceleração. A aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Deu para entender essa primeira parte, digamos assim, da segunda lei de Newton, pessoal? Tranquilo? Perfeito. Então, agora, uma consequência disso daí, ó, a gente já sabe que a aceleração é no mesmo sentido e na mesma direção da força resultante. Mas como é que a gente calcula o módulo dessa força resultante? O módulo dessa força resultante vai ser obtido pegando o produto da massa do corpo pela aceleração. Então, desculpa, o vetor força resultante é igual ao produto da massa do vetor pelo vetor aceleração do corpo. Então, M igual a A. Então, aqui, ó, você diz física, meu amor, né? Meu amor está na física, né? Olha aí. Né, a gente trata, geralmente, né, essa segunda lei de Newton em componentes. Então, a gente soma aqui, ó, força resultante no eixo X, como sendo a massa vezes a aceleração no eixo X, e a força resultante no eixo Y, como sendo a massa vezes a aceleração no eixo Y.
Então, essa é a conhecida segunda lei de Newton, ou também chamada de princípio fundamental da dinâmica. A partir desse princípio fundamental, a gente vai enunciar várias outras leis, vários outros princípios, várias outras grandezas, tá certo? E agora, né, já que a gente sabe a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que vai, deixa eu colocar aqui, um vídeo que vai resumir tudo isso que a gente falou até o momento relacionado a leis de Newton, tá certo? Então deixa eu colocar o videozinho aqui para a gente tentar entender melhor as três leis de Newton. Então, deixa eu voltar aqui e atente aí, me digam aí depois se o som está saindo no vídeo assim que eu ligar aqui, tá certo? Oi. Licença, antes de você reproduzir o vídeo, bem rapidinho. Você vai passar mais questões sobre esse assunto que a gente está vendo agora, né? Sim, vamos passar mais. Para a gente tirar as dúvidas do assunto 4, que você vai dar mais tempo para a gente fazer, e do assunto 5. Lista 5. Tá certo, entendi. Obrigada, Edson. Nada, sem problemas. Então vamos lá. Vou soltar aqui e vocês verem. Está reproduzindo e se está saindo o som aí para vocês. Está? Beleza, mas aí tentem ver aí o vídeo, depois eu posto aí para vocês com o som.
E aí, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida sobre as leis de Newton? Agora deu para tirar todas as dúvidas. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Ficou mais claro aí o vídeo, deu para ver todos os exemplos, né? Ficou, Edson, mas a gente ficou chocado com a velhinha chutando a criança, mas tudo bem. Isso é uma brincadeira, tá, pessoal? É só para a gente aprender melhor, né, de maneira divertida, mas é só brincadeira, né? Não é nada de maltratar ninguém, né? Da criança, do jumento, é só algumas situações que juntou e fez esse vídeo aí, tá certo? A Então, gente sabe, a gente só achou engraçada. Eu sei. Então é só para deixar aí bem claro aí, né, e tal. E vou disponibilizar assim, viu, Letícia? Vou colocar lá no Classroom e aí vocês dão assistida depois aí para tirar todas as dúvidas, tá certo? Perfeito? Beleza, então. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos falar agora de aplicações das leis de Newton. Então, uma das aplicações é o que a gente chama de peso, certo? Geralmente, o peso ele é tratado como sinônimo da massa. E aí, como a gente já viu, são duas grandezas diferentes. A massa é uma propriedade do corpo e uma grandeza escalar. Já o peso é uma força, ou seja, uma grandeza vetorial. Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, a massa é uma característica, né? O caracteriza a propriedade inércia de um corpo. Já o peso é uma força, tá certo? Então, vamos imaginar, né? Duas pessoas conversando, né? Uma debaixo da árvore, né? As duas debaixo de um pé de manga, né? Quem gosta de manga aí? Alguém gosta de manga? Então, duas pessoas estão conversando aí, né? Sobre a vida, né? Embaixo do pé de manga. E eis que, em determinado momento, uma manga cai do pé, né? E quase acerta um dos que estavam ali. Né? E aí um pergunta ao outro, por que que essa manga caiu? Né? Aí o outro diz, talvez porque ela estava madura, né? Alguém pode pensar desta maneira. Outro pode dizer porque alguém puxou ela para baixo, né? Como assim? Se você não está vendo ninguém puxando, como é que alguém vai puxar ela para baixo, né? Ou alguém pode dizer assim, porque ela estava mais pesada e o galho não segurou e caiu, né? Então, o que acontece do ponto de vista da física é, na verdade, uma atração entre massas. Que massas? A massa da Terra e a massa do objeto, no caso aí que eu estou chamando de manga, né? Então, houve uma atração entre eles, que a gente chama de uma atração gravitacional, devido à gravidade, à ação da gravidade. E, nesse caso, a Terra, né, vai puxar a manga para baixo, com a força, né, de atração gravitacional, que a gente vai dar o nome a ela de força-peso, né? A força que a Terra puxa a manga para baixo, tá certo? Então, oi. Edson, e a história de Newton e da maçã? Que uma maçã caiu na cabeça dele. É a mesma coisa? É sinônimo assim, né? Eu trouxe para manga, né, para mudar um pouquinho, mas é parecida com essa situação aí de Newton. Certinho? Certinho. Perfeito. Então,
essa manga aí que passou perto da cabeça do colega foi parecido com a situação da maçã que caiu na cabeça de Newton, né? Então, resumindo, a força peso é uma força que a Terra atrai os objetos para ela. Então, por ser uma força, ela tem 3 características, ou seja, um módulo, um sentido e uma direção, tá certo? E se a gente desprezar toda a resistência do ar e todas as forças que poderiam atuar nesse corpo, a gente vai observar, nesta situação, que o peso é a única força que atua sobre o corpo. Então, por ser a única força que atua sobre o corpo, eu posso dizer que ela faz o papel da força resultante. Então, onde tem força resultante, na terceira lei de Newton, eu substituí por um P, que é o módulo da força-peso. E onde tem A na aceleração da segunda lei de Newton, eu substituí pela letra G, onde G representa a aceleração da gravidade, que para a superfície da Terra, essa aceleração da gravidade, ela tem um valor que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que para simplificar nos exercícios, a gente chama, simplifica para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, repetindo, a massa é uma propriedade da inércia do corpo, é uma grandeza escalar. Já o peso é uma grandeza vetorial, é uma força, a força que a Terra puxa os objetos para baixo. Deu para entender essa diferença aí, pessoal, entre as duas grandezas, que geralmente é tida como sinônimos? Show de bola. E aí, como é que a gente, né, como a gente já viu, a força-peso é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, sentido e direção. Como é que a gente determina essas 3 características da grandeza vetorial peso? Quando a gente quer saber o módulo da força-peso, a gente pega a massa e multiplica pelo valor da gravidade, o módulo da gravidade local. O sentido vai ser uma força que vai estar com o sentido direcionado para o centro da Terra. Então, aqui, a força-peso é direcionada para o centro da Terra. E a direção, a gente chama essa direção de uma direção radial, porque ela está na mesma direção, ela é paralela à direção do raio da Terra, né? Então, essa direção a gente chama de radial, que também a gente pode chamar uma direção vertical. E o sentido, em relação ao centro da Terra, vai ser para baixo. Então, em todas as situações, a força-peso vai ter essa representação. Por exemplo, se eu trouxer o corpo para cá, ó, qual vai ser o sentido e a direção da força-peso? O sentido vai ser apontando para o centro da Terra, aqui, ó, né, apontando para o centro da Terra, e na direção do raio da Terra, na direção radial. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar uma menina e colocar ela aqui, ó, né? Aqui, ó. A gente vai pensar, né? Para baixo, os cabelos da menina, ó, né? Aí para baixo. Mas não é para baixo em relação a um observador fora da Terra. É para baixo em relação à Terra, aqui, ó. Tá certo? Deu para entender, pessoal? Você pode repetir, por favor, Edson? Certo. O que eu disse aqui, né? É que a gente pensa que quando eu falo assim, força-peso para baixo, a gente pensa que esses cabelos aqui da menina vai cair aqui, né? Mas esse para baixo é em relação ao centro da Terra, né?
e na direção do raio da Terra. Então, ele não vai cair aqui para baixo em relação ao observador fora da Terra, mas em relação para baixo vai ser em relação ao centro da Terra. Ficou melhor, Vivian? Ficou. Pronto. Então, vamos representar a força-peso em quatro situações aqui, ó. Estou representando aqui um bloquinho em 4 situações diferentes. Um bloquinho em 4 situações diferentes aqui, ó. Um bloquinho em 4 situações diferentes. Vamos representar a força-peso em cada uma delas? Vamos lá. Bloco sobre a Terra, força-peso vai ser para baixo aqui, ó, em relação à Terra. O bloco apoiado no teto aqui, ó, no teto de uma casa, vai ser a força-peso para baixo em relação à Terra. Aqui o bloco apoiado na parede, eu estou segurando o bloco na parede, a força-peso vai ser sempre para baixo aqui, ó, em relação à Terra, e na vertical em relação à Terra. Nesse caso aqui, o bloco está descendo aqui ladeira abaixo. Força-peso para baixo em relação à Terra. Deu para entender, pessoal? Aí a representação da força-peso nessas 4 situações. É sempre em relação à Terra. Podemos caminhar? Vocês estão me escutando? Podemos? Então vamos embora. Então vamos fazer um exemplo aí, tá? O exemplo 1 diz o seguinte: a massa de um astronauta é de 80 quilos. Determine o módulo do peso deste astronauta na Terra, onde a gravidade em módulo vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa, ó, na Terra vale 80 quilos. Então, o peso dele, ó, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Na Terra, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Peso mago, ó. Então, o peso é 80 vezes 10. Isso daqui vai dar um peso de 800 newtons. Lembrando que peso é uma força, então tem que ser unidade de força, que é o newton. Essa daqui é a letra A de aprovação. Deu para entender, pessoal? Perfeito. Vamos agora para a letra B. A massa deste astronauta na Lua, onde G vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, observe, né, que ele quer saber a massa. E aí, o que é que algumas pessoas iriam confundir? Iriam confundir a massa com o peso. E aí, ia fazer isso aqui, ó. 80 vezes 1,6. Então, esse peso aí, ou essa a massa, né, que você está calculando equivalente ao peso, seria de 128 quilos, ó. 128 quilos. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado. Porque aqui, né, você errou a unidade do peso e aqui a gente não quer saber o peso, a gente quer saber a massa do astronauta. Uma outra coisa que o pessoal faz, ó, é isso, ó, peso e a massa aqui, ó, a gravidade. Aí faz assim, ó, 80 dividido por 1,6, ó. Confunde massa com peso. Então, 80 dividido por 1,6. Aí aqui, ó, 50 quilos, ó. Eita, aqui, ó, 50 quilos. Aí, ó, mais outro errozinho aqui, ó, que a pessoa comete, né?
Então, muito cuidado, pessoal, com isso, para não dar erros aí, tá certo? Muito cuidado com esse tipo de coisa. E a gente sabe, né, que a dificuldade que o corpo tem na Terra ou na Lua ou em qualquer outro planeta, né, a dificuldade de alterar a sua situação de movimento, ela não vai ser alterada. A massa é uma propriedade constante do corpo, não depende da gravidade. A mesma dificuldade que você tem, né, para empurrar um corpo de 80 quilos, né, do ponto de vista de inércia, é a mesma dificuldade na Terra, na Lua, em qualquer planeta, tá certo? Então, a massa é uma propriedade invariável que só depende do corpo. Ela não depende da, da gravidade, ou seja, não depende do planeta. Deu para entender, pessoal, aí? Sim, perfeito. Quero dar o print. Então, dá o print aí para a gente passar aí para o exemplo 2. Vou passar aqui. Exemplo 2. Sobre um corpo de massa de 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 e a 20 newtons. Determine o módulo da força resultante em newtons. Então, eu vou desenhar aqui um bloquinho, ó. Ele não diz se o bloco está na vertical ou se o bloco está na horizontal. Eu vou desenhar aqui um bloco na horizontal aqui, ó, certo? E aí ele diz que sobre esse bloco de 20 quilos, quilos é unidade de massa de força, hein, pessoal? Quilos é massa ou força? Massa, exatamente. Vai ter uma força para cá, ó, de 60 newtons, e uma força para cá, ó, de 20 newtons. Então, forças em sentidos opostos, eu somo ou subtraio. Subtraio, então vai ficar ó, 60 newtons menos 20. Ó. Então, essa força resultante vai dar igual a 40 newtons. Cuidado para não escrever assim, ó. Força resultante igual a 40 newtons. Por que que desta maneira eu estou me equivocando? Porque aqui tem um vetor, ou seja, módulo, sentido e direção do lado esquerdo, e do lado direito eu só tenho um módulo. Então, eu não posso representar desta maneira aqui, tá certo? Ou represento dessa, ou assim, ó, o módulo da força resultante, entre barras aqui, ó, é igual a 40 newtons, certo? Então, muito cuidado aí, para não cometer erros. Deu para entender aí a letra A? Ok, vamos à letra B. O módulo da aceleração em que esse corpo movimenta-se. Então, ó, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, a força resultante, a gente viu que vale 40, a massa 20, e a aceleração nós queremos saber. Então, a aceleração será 40 dividido por 20. Então, aqui vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender, pessoal? Tudo certo, Edson. Pelo menos para Perfeito. mim. Show de bola. O Vamos povo passar. também está dizendo que sim aqui no chat. Show de bola. Obrigado. Vamos passar agora para 3, né? Vamos fazer essa questão da AFA, se não me engano, é a Academia das Forças
aéreas, né? Algo relacionado à aeronáutica, né? Então, diz o seguinte: durante o intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de 8 quilos, que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Sabendo que no fim desse intervalo a velocidade do corpo tem módulo igual a 6 metros por segundo, na direção e no sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem intensidade D. Então aqui está, ó. Vou pegar aqui um bloquinho, né? Ele vem aqui, ó, com a velocidade, ó, de 9 metros por segundo. E aí, após 4 segundos, ó, ele vem aqui, ó, e uma força atua sobre ele, e a velocidade já vai diminuir aqui, ó, para 6 metros por segundo. Isso daqui tudo ocorreu em um intervalo de tempo de 4 segundos. Aí ele pergunta aqui, ó, a intensidade da força que atuou. Certo? Deu para entender aí o exemplo? O enunciado. Então, vamos lá. Pessoal, para a gente encontrar a força, a gente tem que saber qual foi a aceleração. Então, vamos saber a aceleração, ó, ΔV sobre ΔT. Qual o erro que o pessoal costuma cometer? Usar o triangulinho da alegria para determinar a aceleração, dVt. Aí diz, a aceleração é d sobre t, ó. Diz assim, ó. D sobre t, ó. Isso daqui está errado, tá, pessoal? A aceleração é variação de velocidade sobre o tempo. Então, muito cuidado aqui, ó, com esse erro comum aqui, ó. Certo? Muito cuidado para não cair nessa pegadinha do malandro, tá bom? Então vai ficar, ó, aceleração, variação de velocidade é a final, 6 menos a inicial, que é 9, dividido pelo tempo que foi de 4 segundos. Então aqui vai dar menos 3 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto eu vou deixar assim, não vou colocar por extenso, tá? O número sem ser em fração. Pessoal, essa aceleração deu negativo. Se deu negativo, significa dizer que a força é na mesma direção do movimento ou em direção oposta ao movimento? Em direção oposta, Edson. Oposta, né? Sinal negativo indica uma aceleração oposta ao movimento aqui, ó. Perfeito, beleza. Aceleração oposta ao movimento. Então, se a aceleração é oposta ao movimento, a força resultante vai ser oposta ou na mesma direção do movimento? Oposta, né? Quem é que me garante isso? A segunda lei de Newton. A força resultante tem o mesmo sentido da aceleração. Então, ela também vai ter um sentido oposto ao movimento. Vamos só descobrir quanto é que vale essa força? Então, a massa vale 8 vezes a aceleração, que vale 3/4 aqui, ó. Então, aqui, 8 vezes menos 3 dá menos 24, dividido por 4 dá menos 6 newtons, tá certo? Então, o módulo da força, né, aqui, ó, vou botar aqui embaixo, o módulo da força resultante vale o valor só positivo, 6 newtons, e em sentido contrário ao movimento original, alternativa correta, letra B de bochecha. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Esse daí daria também para a gente calcular o deslocamento, né? Quanto o corpo deslocou. É só fazer um gráficozinho e calcular a área abaixo desse gráfico. Sem problemas algum. Dá para saber quanto foi que ele se deslocou até parar.
Perfeito? Vamos passar para o último exemplo. O último exemplo diz o seguinte, ó. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque... Vamos lá, tá o corpinho aqui, ó. Corpinho aqui, ó. Aqui está o corpinho, ó. Vou tirar aqui, né? Se movem com a força F em sentido oposto aqui, ó. Em sentido oposto ao sentido da aceleração da gravidade. Aqui está, ó. Gravidade na vertical e para baixo. Aí ele vai com velocidade constante. Pessoal, se ele vai com velocidade constante, quanto é que vale a aceleração? Igual ou diferente de zero? Se a velocidade é constante, existe ou não existe aceleração? Não existe aceleração. Se ele se move com velocidade constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, quanto é que vale a força resultante? Zero também, ó. Então, ó, tem uma força aqui contrária, aqui, ó. Força contrária, que é a força peso, que tem o mesmo valor da força F, a mesma direção e sentidos opostos. Nesse caso, eles se anulam porque formam, né, forças que estão atuando no mesmo corpo. Ação e reação, pessoal, se anulam? Ação e reação se anulam? Ação e reação se anulam? Não, porque atuam em corpos diferentes. Exatamente isso. Então vamos olhar para as alternativas. Se o corpo se move com velocidade constante, é porque a força é maior do que a gravidade. Letra B, a força resultante sobre o corpo é nula. A força F é menor do que a gravidade. A diferença entre o modo das duas forças é diferente de zero. Ou a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o bloco estará acelerado porque existe a aceleração da gravidade. E aí, vocês marcariam qual? Letra? Letra B, Edson. Estão dizendo aqui no chat. Não sou eu. Exatamente, né? Letra B de amor, né? Quem ama, beija, né? Cuida bem. Exatamente a letra B, pessoal. Por quê? Porque pelo fato dele dizer, ó, que se move com velocidade constante. Tá bom? Deu para entender aí a segunda lei de Newton e algumas das aplicações que a gente fez aqui? Deu para entender, pessoal? Deu sim? Ok, perfeito. Então, agora eu vou estar liberando aqui o bate-papo para você botar aí o presente, para contabilizar a presença no momento síncrono de hoje, né? E vou relembrar aqui, né, de vocês fazerem as questões da lista 4, aquelas questões que eu já pedi, né, na semana passada, e vou adicionar mais algumas questões da lista 4 para que vocês façam aí para a gente retirar as dúvidas na próxima sexta-feira, tá certo? Então, vou pedir para que vocês façam aí as questões de 22 até a 28. 22 a 28, pedir para que vocês façam aí para a gente retirar as dúvidas na sexta-feira,
fora aquelas questões que eu já pedi para que vocês fizessem ela, né, essa semana agora, tá certo? Dúvidas, pessoal? Deu para entender? Alguma sugestão? Alguma crítica construtiva? Sim, Edson. E lembrando para quem não fez o formulário de dinâmica, aquele outro sobre conceitos que é até hoje. Isso, até hoje, hein, pessoal? Então façam aí até hoje para que a gente contabilize a pontuação do primeiro bimestre. Vão ser a nota dos 2 formulários, cada um valendo 25, e a nota da avaliação que vocês fizeram valendo 50 pontos, tá bom? Oi, Letícia. Não é nada demais, não, porque eu havia comentado com o meu professor do cursinho que estava vendo física no IF agora. Aí ele mandou um abraço para você. Não sei se você conhece, é Alexandre Barros. Sim, conheço sim. Ele é professor do IF também. Manda um abração aí para ele. Tá certo. Ele tá em Currais Novos, é? Não, eu faço com ele lá em Natal, mas é online, sabe? Online, né? Muito bom, professor. Muito bom mesmo. É tanto que eu já estou aqui revisando alguns pontos que a gente já viu, sabe, com ele. Está sendo muito bom. Vai estar ok. Perfeito. Manda um abração para ele e qualquer coisa, manda as ordens. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso, né? A gente vai finalizando o nosso momento síncrono de hoje, né? Desejando aí que todos fiquem em paz. Lembrem, né, da vacinação, corram para se vacinar, para a gente que consiga retornar, né, de maneira segura e o mais rápido possível às nossas atividades presenciais, tá bom? Então, boa semana a todos, bons estudos e até sexta-feira, Deus quiser. Valeu, pessoal. Bom dia.